Bom, gente, eu vou para mais uma atividade do dia a dia. Outro dia, não sei se cheguei a mostrar, acho que mostrei, mas foi meio rapidamente. Tem uma área que eu chamo de lá em cima, né, que é um pouco longe. Ele estava assim, não digo coberto, mas repleto. No final do corredor tinha umas moitas de cipó que tem uns espinhos, muito difícil lidar com ele, tampando a visão, diminuindo a passagem. Depois tinha assim um paredão de uma faixa de mato que foi deixado, né? Então isso aí tudo, outro dia nós roçamos. Não é bem roçar não, porque tinha umas árvores meio grossas, então foi usado foice, machado, motosserra, nós picamos e deixamos amontoado. E agora está no momento oportuno para botar fogo, o rapaz inclusive está colocando, que colocar fogo você não pode colocar fogo e virar as costas e ir embora, né? Você tem que estar alimentando o fogo, ajuntando tal, diminuir antes de largar, digamos assim, né? Também tem um período assim mais adequado para pôr fogo. Se for naquele período de seca, o mato vai, essas coisas ele pega mais fogo. Só que o problema é de causar incêndio. Então, ou quando começa a chuva, que começa a ter a vegetação verde, ou antes de vegetação verde acabar, a gente queima, que o fogo fica sob controle. Então, nós estamos lá, eu estava fazendo uma atividade aqui, agora eu vou subir e vou ver como é que está e vou mostrar para vocês também. Aqui eu estou acabei de sair de casa, né, portão de passada. Eu estou na propriedade onde eu moro, eu chamo de Azul. Ele sobe aqui, tem essas pastagens. Também eu venho lidando com aluguel, informação, limpeza, conserto, essas coisas todas, né? Ainda tem alguns gadinhos aqui, mas não é meu não, chiqueiro do lado. Então o que acontece? Quando a gente fala de manutenção de propriedade, tem assim um meio termo, né? Então, se você imaginar, vamos falar em pastagem, às vezes a gente vê recomendações, né? Divide em tantos piquetes, passa grade 3 vezes, passa calcário, coloca esterco, adubo, planta determinadas pastagens, né? Capim, faz irrigação. Ué, obviamente vai ficar muito bom, né? Vai ficar muito bom. Acontece que nem sempre esse custo de investimento, se bem quem faz isso, você perguntar, ele vai falar não, que vai dar retorno, né? Mas assim, às vezes você não dispõe desse montante para fazer tanto investimento. Então, o que eu faço, é igual quando eu mexo em plantio, eu faço o mais rentável com o menor custo possível. Então, na lida da propriedade, formação, limpeza, essas coisas, também eu vou nesse raciocínio, né? Então, onde tem esses matos cobrindo, além de ficar feio, tampa uma parte da pastagem, ocupa a área que podia ser aproveitada em outras coisas. Então, obviamente, eu limpando aí, com custo somente de mão de obra, eu ganho rendimento, né? Então, é por isso que eu bato em cima. Questão de cerca. Às vezes o pessoal vai largando a cerca e passa a vida inteira correndo atrás da criação. Que passou a cerca, do vizinho passou, o seu passou, coisa parecida. Não, você arruma a cerca que depois você ganha no ganho do tempo. Você não tem esse tipo de dor de cabeça. Tem, porque a criação é atentada, às vezes pula, um monte de coisa, né? Mas de qualquer forma se diminui. Então é mais ou menos assim que eu costumo agir. Agora essas coisas é assim, né? Cada pessoa que tem sua propriedade, sua lida, sua metodologia, tem seu conceito. Então, o que eu estou falando, não é que eu estou falando que o meu é certo. Não, longe disso. Tem muitos especialistas, pessoas que conhecem muito, formado, graduado, talvez tenham ideia bem melhor, né? Mas assim, dentro do que eu vejo, assim, de uma maneira mais simples, né? É assim que para mim, nas minhas condições, é o que favorece mais. Eu estou passando numa das piquetes, né, pastagem, capim mombaça, tá aqui cimenteando baixinho, porque aqui o gado já entrou 3 vezes, né, e saiu no momento, ó. Então, estão cimenteando baixinho, mas esse pasto aqui, ele tá bem vedado com mombaça, tudo que tá aqui no chão é mombaça. Tem um bebedouro de água, mas é água da chuva, água acumulada. Então quando chega período de muita seca, ele vai secar. Mas é um laguinho grande. Nesse momento não tem, mas aqui tem paturi, marreco, garça, aqueles paturi. Tem vários tipos de ave aquática que frequenta por aqui. As minhas cachorras vindo aqui, ó. Elas são companheiras. Aqui é aquele corredor que eu mostro no fundo da propriedade, que vai para uma outra área, né?
Isso aqui são pés de jatobá. Aqui, uma curiosidade, o vizinho outro dia gradeou, mostrei a terra limpa para vocês, né? Ele plantou essa metade aqui, formou pastagem de capim zuri, que é um capim da família do mombaça, né? Os pânicos. Uma coisa curiosa, talvez muita gente não saiba, né? Isso aqui é um talo de capim colonial. Então tá aqui a florzinha dela, ó, nesse formato. Também da família pânico. Então muitos capim, o pessoal fala, né, do pânico, né? Independente da variedade, se é colonial, se é mombaça, se é azuri, né? Maasai, entre outros também. O pânico vem de panícula. Então, esse tipo, arroz, por exemplo, esse tipo de cacho que dá, tá vendo? É tipo um pinheirinho, embaixo mais largo, em cima vai estar indo, e sai esses cachinhos. Isso aqui são da mesma família. Isso aqui, esse cacho de semente aqui, da flor, chama panícula, que é o pânico. Então, é daí que deriva o pânico. Então, o vizinho que mostrei, né, plantou zuri na metade da área, e outra metade plantou milho. Não sei se vai ser milho para silagem ou para grão, mas está aqui o milho. A terra aqui é uma terra preta, não é cascalho, ó. Mas terra preta, muito produtivo. Aqui aquele corredor que eu sempre mostro, né, que eu tenho uma terceira área aqui para cima, eu vim de lá, subir isso aqui tudo, né. E é um corredor extenso, com 10 metros de largura. E quando a gente vira, digamos, no final do corredor aqui, para quem acompanha meus vídeos há algum tempo, já viu as imagens, aqui justamente ficava até apertado para a gente passar, que tinha uns caramanchão de umas plantas, quase um cipó, mas tipo uma primavera, ela falou primavera, naquele estilo, mas muito mais agressivo e maior. Então aqui fechava tudo, vinha até aqui e vai brotando cada vez mais assim, né? Então aqui nós limpamos tudo, e ali na frente, mais um pouco ali na frente ali, só deixamos algumas madeiras nobres em pé. Os outros que eram uns arbustinhos que não serviam para nada, nós limpamos, que aquela área também, ele estava fechando essa próxima área minha, né? Então, isso, na verdade, é o ponto de vista, né? Além de deixar mais bonito a área, você ganha produtividade, porque no momento que você queima, tudo bem que digamos, a pastagem morre, mas logo na sequência, inclusive cinza é um bom tipo de adubação, a terra recupera rapidamente e limpa uma área, deixa mais bonito e mais produtivo. Aqui, essa área aqui, é uma área que eu também mostrei passando grade, preparando o solo, né? E também foi plantado Braquiária paiagós aqui. Só que eu nem sabia, mas tinha um banco de semente muito grande na terra, nasceu tudo quanto é tipo de capim. Aí as folhas largas tem como passar herbicida, como eu passei no começo, mas depois nasceram mais. E tem as folhas finas, que não é bem praga, mas não é o capim que estava querendo, né? Então acaba disputando junto com os capineiros que eu plantei. Mas isso aí é um dos motivos, quando a terra é boa acontece isso. Se é um local de lavoura que constantemente está plantando, obviamente não tem banco de semente. Mesmo assim nasce capim, né? Deixando 6 meses parado. Mas nesse caso que não tinha plantado já há 2 anos e eu gradiei direto para plantar capim, nasceu muitas outras coisas, porque ficou a pastagem e entrava a criação. Então a criação também vai trazendo capim de variedade diferente de outras pastagens, né? Ó, então aqui já é a tardezinha, agora eu vou dar uma força aqui, mas já adiantou bastante, só estou vendo um pouquinho, é que o fogo não pode largar. Tem que olhar direitinho e tal, e no final do entardecer, quando digamos parar o serviço, ele já tem que estar bem murcho para não ter perigo de propagar. Mas como ainda os capim a mata ainda está relativamente seco, embora que tenha uma camadinha meio seca embaixo, aqui está meio verde ainda, né? Embora que tenha umas camadinhas embaixo, seca, mas está bem sob controle. Aqui uma curiosidade para quem gosta de madeiras nobres, né? Essas madeiras aqui tem muita aroeira, isso aqui é tudo aroeira. Esses mais claros aqui, tanto é que nós limpamos a beira da cerca, mantivemos eles, ó. Aroeira. E para lá também ficou. Aqui é um Pereira, Guatambu, Gonçalo, Angico.